Vamos abrir no capítulo 18 de Apocalipse e, com base na parte final do capítulo, nós vamos então trazer também aplicações pela graça de Deus para a celebração desta manhã no culto solene da Ceia do Senhor. Apocalipse 18, eu farei a leitura de todo o capítulo para que os irmãos recordem também do que já vimos. Eu peço atenção preciosa de todos para o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 18, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura e de seda e de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sanzonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas que, por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E vós de arpistas,
de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Meus irmãos, começamos a estudar o livro do Apocalipse, já há um bom tempo, chegamos ao capítulo 18, no domingo passado começamos a ver este capítulo aqui precioso, que nos mostra uma evolução, uma progressão dos juízos de Deus. Eles são anunciados, são revelados, aquele que tinha poder para desatar os selos, abrir o santo livro dos juízos de Deus, é o próprio Cristo. É o Senhor da igreja e é o Senhor do mundo. Nós vimos então que claramente a mensagem do Apocalipse diz respeito ao divórcio de Cristo com a sua antiga noiva, Israel, a Jerusalém do primeiro século. A nossa linha então de interpretação, chamada de preterismo, ela não é total, mas parcial. Isso quer dizer que o preterismo parcial, como uma escola interpretativa, tenta estudar o livro do Apocalipse em seu contexto. Estas coisas aconteceriam até o ano 70 depois de Cristo, e depois a besta que nós vimos de forma específica, referindo-se no livro do Apocalipse ao imperador romano, aos imperadores romanos, aquele, quando o livro foi escrito, Nero César. Mas também de uma forma geral, a besta era uma referência ao Império Romano, onde a própria noiva que se prostituiu de Cristo estava montada, mais à frente também sofreria dano e juízo, por se voltar contra o Senhor, por se rebelar contra o Senhor de toda a terra e perseguir o povo de Deus. Então, esta linha de interpretação, embora não tão comum em nosso país, ela é conhecida e reconhecida no mundo já por muito tempo. Ela tem por objetivo, então, analisar os fatos históricos da Bíblia, não sob uma perspectiva idealista ou futurista, como se isso nunca viesse a acontecer. Mas, de fato, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse e percebemos o seu cumprimento passo a passo, no decurso da história, nós temos ainda mais convicção e confirmação de que as palavras de Jesus, todas elas se cumprem, e de que aquilo que ele mesmo disse e que aconteceu na história dá força e fé para o povo de Deus esperar a sua segunda vinda. Por isso que essa linha de interpretação chamada de preterismo parcial, ela não defende aquilo que nós rejeitamos, que tudo então na Bíblia já está cumprido e, portanto, Cristo não voltará a segunda vez. Isso não é verdade, não é o que a Escritura ensina. Mas parcialmente, quando nós lemos o livro do Apocalipse e tentamos compreendê-lo desta maneira, nós não ficamos interpretando a volta de Cristo com base nos acontecimentos que vemos nos jornais televisivos ou agora acompanhamos pela internet. Nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, o santo e bom livro. Então, o capítulo 18 nós começamos a ver, fala sobre a queda da luxuriosa Jerusalém. Nós vimos isso e foi justamente o que aconteceu no ano 70, cumprindo a palavra de Jesus. Nós começamos então a observar que o livro do Apocalipse, ele é fortemente veterotestamentário, ou seja, é o livro do Novo Testamento que mais se assemelha ao Antigo Testamento. Por que razão? Por conta do seu conteúdo profético, por conta da sua clara mensagem profética para os nossos dias, de que aquilo que o Senhor fez com as nações nos dias do antigo Israel,
agora se voltavam contra o seu próprio povo no primeiro século, a Jerusalém do primeiro século, porque a sua tradição, isso é fato, era perseguir, matar, derramar o sangue dos profetas. Nós vimos várias passagens bíblicas referindo-se a isso. O que nos mostra que, de fato, o Senhor daria agora um pagamento dobrado para a sua noiva que o rejeitou, e porque se prostituiu com as nações, não se vendendo, mas entregando-lhe presentes, o vinho da sua prostituição, da sua rebeldia, da sua rebelião, o Senhor então traria pesado juízo sobre aquela nação, o seu povo. Hoje nós vamos prosseguir, e o que nós vamos ver a partir de agora, a continuidade, a lembrança, o que introdutoriamente estou falando para vocês. Os pecados de Jerusalém subiriam ao céu, assim como os tijolos de Babel buscaram subir até ele. E isso, de fato, liga Jerusalém à cidade condenada de Sodoma, outra imagem de julgamento do Antigo Testamento. Jerusalém, capítulo 11, nós já vimos, foi identificada dessa maneira, e o fato de seus pecados agora terem sido notados é outra indicação e identificação com cidades antigas que, porque se rebelaram contra o Senhor, sofreram pesado juízo. Vejam, nós temos, por exemplo, a referência aqui, a comparação de Apocalipse 18, curiosamente, com Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 21 diz assim: eu irei descer agora, Gênesis 18, 21. Eu irei descer agora e ver se eles agiram totalmente de acordo com o clamor dele que é vindo a mim, e se não, eu saberei. O fato de a voz do céu dizer que a grande meretriz receberia o dobro é um outro identificador importante para nós. Então, as identificações com as cidades antigas que se rebelaram contra o Senhor, o que de fato nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento. No profeta Jeremias, por exemplo, Israel de verdade e de fato é quem receberia o pagamento dobrado por seus pecados. Vamos ver Jeremias capítulo 16, por favor. Jeremias capítulo 16, versículo de número 18. Jeremias 16, versículo 18. Primeiramente pagarei em dobro, notem, primeiramente pagarei em dobro, Jeremias 16, 18, a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Então não tem como fugir. Não há como idealizar algo distinto das próprias palavras da Bíblia. O Senhor estava aqui mostrando e aplicando a Jerusalém dos dias de Jesus e dos apóstolos o que aconteceu com Jerusalém nos dias da sua queda e do seu cativeiro no antigo Império Babilônico, demonstrando agora que este juízo seria experimentado por eles. Jeremias 17, versículo 18 também, observem, no capítulo seguinte, versículo 18: sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado, assombrem-se eles, e não me assombre eu. Agora veja o final do versículo 18 do capítulo 17. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Jerusalém, portanto, meus irmãos, como Babilônia, desempenha completamente esse papel aqui no livro do Apocalipse.
Assim como Israel foi libertado da antiga e velha Babilônia, também o novo Israel seria libertado da nova Babilônia. Essa mensagem no Apocalipse também é bem vívida. Veja, você vai percebendo a progressão da revelação, a queda da nova Babilônia, uma referência a Jerusalém do século I, que seria a noiva que foi desprezada pelo Senhor e, portanto, recebeu carta de divórcio dele por sua infidelidade espiritual. E agora, à medida em que nós continuamos a ler o livro do Apocalipse, ao entrar no capítulo 19, precisamente uma noiva nova, ela se revela. A antiga Jerusalém seria esquecida, a nova Jerusalém agora recebida. A antiga noiva então desprezada por sua infidelidade e uma nova noiva agora abraçada pelo noivo. Veja o que Isaías 47 também nos diz. Isaías 47, versículos 7 e 9. Isaías 47, versículos 7 a 9, 7 a 9, diz assim: E disseste, eu serei senhora para sempre. A mesma linguagem. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes consigo mesma, eu só, e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Verso 9: Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, virão em cheio sobre ti. Olhem só a comparação. Ao ler Isaías 47 aqui, lembrem-se do que nós lemos em Apocalipse 18, ao final do versículo 9. Virão em cheio sobre ti, a ideia de que virão de forma abundante e dobrada, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Nela, em Jerusalém, se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Lá ao final do Apocalipse 18. E aí vocês devem lembrar, versículo 23 diz: Porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. É impressionante isso, né? Nós pensamos assim, bom, isso não é algo que nos identifica, não é algo que nos envolve. Vocês já perceberam que normalmente pecados de apostasia no meio do povo de Deus descambam nisso? Em feitiçaria, encantamentos. É impressionante. Vocês já perceberam, estudando agora as atas da igreja, da nossa igreja, por conta das comemorações dos 120 anos, nós temos disciplinas e exclusões naqueles dias, os primeiros anos de caminhada da nossa igreja, por pecados de apostasia relacionados a feitiçarias e encantamentos. Pessoas crentes, que professaram a sua fé, que confessaram o precioso nome de Jesus, de repente já estavam envolvidas com isso. Você percebe então a atualidade da profecia. Você estuda algo em seu contexto histórico e você é despertado para ter cuidado. Às vezes nós pensamos assim, nós olhamos para um filho, uma filha, amamos tanto, criamos na igreja e de repente se afastam, apostatam e se metem com as piores coisas inimagináveis deste mundo. E aí nós lembramos que isso já aconteceu no passado, quando o povo de Deus se esqueceu de seu Senhor. Olhem como o Apocalipse então, mesmo seguindo uma interpretação tão distinta, estranha para os nossos dias, traz importantes aplicações para o nosso tempo. Então, às vezes a gente tem a ideia daquilo que nós vemos nos filmes ou nas novelas hoje, né, sobre o Apocalipse, e aí a gente pensa que é uma coisa ainda que vem, ela está presente aqui, hoje. Ela foi vivenciada nos dias apostólicos,
Era uma mensagem para confortar, para animar um povo que estava sem poder tomar a ceia, como nós hoje vamos tomar, e infelizmente muitos desprezam. A queda de Jerusalém, então, era algo sério e revelado na Escritura para que nós não nos esquecêssemos jamais de tudo isso. Vamos voltar para o capítulo 18 e aí nós vamos ver a última parte. A partir do versículo 9, então, nessa última sessão, é uma sessão mais longa, você tem a descrição da queda de Jerusalém. De fato, isso aconteceu na história, é importante lembrar. A partir do versículo 9, Apocalipse 18, ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Vejam as conexões com Jeremias, com Isaías. Babilônia, nos dias do profeta Daniel, caiu assim de repente, vocês lembram? O escrito de Deus na parede, o filho de Nabucodonosor, assustado com aquilo, se esbaldando em luxúria e opulência com os objetos do templo sagrado, destruído, de Jerusalém. Quando o profeta interpreta as palavras de Deus e fala que o juízo era iminente, nós percebemos então o que aconteceu. Uma questão importante também, quando nós pensamos aqui no livro do Apocalipse, sobre iminente juízo. Lembrem-se, Deus levantou profetas na história, sempre. Quando Ele deixou de fazê-lo, o povo estava realmente perdido, em terrível juízo. O último profeta do Antigo Testamento em atividade, no chamado período da restauração, quando o povo voltou do cativeiro, então não era mais Babilônia, você tem agora um rei persa, e Deus vai mover o seu coração para decretar o retorno de Jerusalém, do povo de Jerusalém para a sua terra. Você nota então, você percebe então que não demoraria muito e o povo ia se esquecer de tudo novamente. Aí você pergunta, mas por que parece-nos que os pastores falam as mesmas coisas que nós já sabemos? Porque a gente precisa ouvir. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai concordar comigo. Facilmente nós esquecemos de tudo. Se não esquecêssemos, não deixaríamos de pecar contra Deus. Se não esquecêssemos, nós não pecaríamos contra o Senhor. Essa é a verdade. Mas por que então nós precisamos vir e ouvir as mesmas coisas? E aqui eu quero reforçar, não deixem de ler, meditar, refletir sobre a pastoral dessa semana. Ela é uma defesa bíblico-teológica de que nós precisamos constantemente dos meios de graça, e a igreja precisa constantemente, semanalmente, tomar a ceia. Porque sela o que nós fazemos. Não é um mero ritual quando nós conhecemos a palavra, é vida para o povo de Deus. Você não tem ênfase na Bíblia sobre sermões semanais, orações semanais, cânticos semanais, mas sobre o alimento semanal, você vai notar, a Bíblia vai lembrar que o povo de Deus não pode se afastar da mesa. Se você crê no que a Bíblia diz, então, você deve lembrar que quando o Senhor levantou profetas, Ele, porque é bastante longânimo, assaz longânimo, como diz a Bíblia, o juízo não vinha de repente, ele não vinha de repente, havia tempo, os profetas atuavam, os profetas pregavam,
mas o povo não se arrependia, o povo não se voltava. Mas aí quando vinha com urgência e dizia, chegou o juízo, nada mais poderia ser feito, pois terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. Então, quando nós ouvimos tais expressões, nós precisamos ficar em alerta. E o povo de Deus, porque é o povo da Bíblia, precisa esperar a volta de Jesus da maneira certa. Normalmente nós falamos, a volta de Jesus vai ser iminente. Então é como se a gente estivesse aqui na igreja e Jesus volta e ninguém sabe. Oh, Jesus chegou. Ele vai mostrando passo a passo, profetizando, nos dando a palavra, para que nós nos preparemos corretamente para o seu retorno. A vinda dele como ladrão, relacionada a essas passagens, vocês devem notar, está focada no juízo de Deus sobre aquele povo, aquela geração, que ao invés de recebê-lo, matou, e matou profetas durante a história. Mas aí parece que há uma incoerência da nossa parte. Nós dizemos, Jesus vai voltar, e nós sabemos que ele vai voltar, e alguns acreditam, seu retorno é iminente, e a gente não vive assim. Vocês percebem a incoerência? Porque a preparação não está sendo correta. A preparação para a volta de Jesus envolve a obediência ao comissionamento que ele nos deu de fazer discípulos de todas as nações. É assim, repito, já disse isso milhares de vezes, que nós devemos esperar a volta de Cristo. Como é que nós devemos esperar a volta de Cristo? Vindo à casa de Deus e lembrando da nossa amnésia espiritual constante. E por isso, ele vem como nosso profeta e nos lembra o que não podemos deixar de ouvir, a sua santa palavra. Sobre Jerusalém, versículo 11, choraram e prantearam, Apocalipse 18, os mercadores da terra, porque ninguém comprava as suas mercadorias. Essa passagem aqui final do Apocalipse, até o versículo 24, fechando o capítulo 18, consiste em grande parte de listas, vocês perceberam, ou estoques de itens que caracterizavam a luxuosidade, a riqueza de Jerusalém. E a forma desse lamento que nós encontramos aqui, ou canto fúnebre, é tirada também das profecias do Antigo Testamento. Eu não tenho tempo para ler aqui com vocês, mas marquem para ler depois em casa, Ezequiel 27 e 28, capítulos 27 e 28, marquem e leiam. Vocês vão perceber que a forma de lamento, ou canto fúnebre, é semelhante, onde o profeta está oferecendo em Ezequiel, o profeta Ezequiel, em seu livro, uma lamentação pela grande cidade mercante de Tiro. Jerusalém, aqui em Apocalipse 18, irmãos, rotulada como Babilônia, tornou-se essencialmente pagã em sua perspectiva, e portanto, ela estava por receber uma resposta adequada da parte de Deus. Ela deveria ser luz para os povos, cidade de Deus, mas ela estava semelhante a uma cidade em trevas, sem nenhuma luz, sem nenhum brilho, sem nenhuma alegria. Jesus, profetizando a destruição de Jerusalém e da nação ao redor, compara o que aconteceria a eles com o julgamento que aconteceria à cidade de Tiro. Veja, Mateus capítulo 11, por favor, versículo de número 22, Jesus fala assim, falando sobre as cidades impenitentes. Eu vou ler a partir do versículo 20, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, Mateus 11, versículo 20, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída,
Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E aí o versículo 22 diz: e contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Jesus estava aqui falando de juízo iminente. Ele estava prestes a acontecer àquela geração. Uma geração naquele período compreendia no máximo 70, 80 anos de vida para um homem. Ou seja, muitos que viveram e conviveram com Jesus veriam aquilo, contemplariam o juízo anunciado pelo Senhor e confirmariam que as suas palavras, todas elas, estavam certas. Em Apocalipse 18, você tem uma lista aí, nos versículos 12 a 13, desse catálogo luxuoso de produtos, de mercadores, canela e escravos, mármores e escarlate, tecido escarlate. E veja que ele usa até almas humanas. O fato de que as almas humanas trazem aqui a ponta da cauda de todas essas riquezas, mostra o efeito desumanizante ou desumanizador de uma vida toda de ostentação. Os ostentadores em geral terminam desumanizando os homens, usam suas almas também como mais um produto ou como mais uma especiaria. Não é, irmãos, estranho para nós percebermos que quanto mais ostentadora é uma cidade ou uma nação, mais desumanizadora também o é. Nós vivemos em uma sociedade ocidental, com bases judaico-cristãs, que matam diariamente almas humanas, bebês. Almas humanas aqui entendam no sentido do ser humano. A alma não pode ser destruída, vocês sabem disso. Praticam aborto constantemente. Nós vivemos em uma sociedade onde a escravização ainda é permanente. Você não vê mais escravos nas ruas, você não vê mais raças sendo escravizadas e trabalhando abertamente de forma escravizadora, mas você tem prostituição de todas as maneiras. E o que seria isso senão a desumanização da mulher, da menina, dos homens ou dos meninos? Quanto mais rica, luxuosa, opulenta, ostentadora uma sociedade, ela também se torna desumanizadora. Esta era a visão clara da Jerusalém nos dias de Jesus. A grande imagem aqui é que esta Babilônia seria, portanto, lançada ao oceano como uma pedra de moinho e desapareceria repentina e rapidamente, como uma pedra lançada ao mar. Essa imagem semelhante, ou essa mesma imagem, semelhantemente, ela ocorre nos escritos do Antigo Testamento. Veja só comigo, Jeremias capítulo 51, versículos 63 e 64, por favor. Jeremias 51, versículos 63 e 64. Próximo do final do livro, no final do capítulo 51, você tem: quando acabares de ler o livro, Jeremias 51, 63, quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates e dirás: assim será afundada a Babilônia e não se levantará. A ideia de queda de uma nação opulenta, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, juízo, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. O mesmo aconteceria com Jerusalém.
E aqui, irmãos, nós devemos lembrar também, mais uma vez, as palavras proféticas de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre o que aconteceria a Jerusalém dentro de uma geração. A figueira murcha, lembre-se, era um tipo de Israel infrutífero e um sinal de juízo pendente. Deus iria julgar o seu povo. Lá em Marcos capítulo 11 ele diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Marcos 11, a partir do versículo 20. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Logo que conhecia a Cristo, lendo as palavras do Evangelho, eu tentava entender o que seria. Qual o significado do que Jesus disse? Será que eu poderia orar? E aí eu poderia erguer uma serra, como a de Itabaiana, e lançá-la no mar? Muita presunção, né? É como se nós achássemos a nossa fé poderosíssima, e nós poderíamos arrancar montes e lançá-los como se fôssemos verdadeiros heróis da Marvel ou da DC Comics. Não tem nada a ver com isso. Notem, o monte do qual Jesus estava falando era o monte em que ele estava, e essa era mais uma imagem do julgamento vindouro, iminente. Jerusalém estava edificada sobre um monte. Sião era o seu nome. Tamanha importância da cidade sobre o monte, que até mesmo Jerusalém era conhecida por referência a essa montanha, a cidade de Sião, ou Sião é o seu nome. Jesus estava falando aqui, aí você precisa entender o contexto, de juízo sobre uma figueira sem frutos que ele amaldiçoou e secou, e ele estava se referindo ao seu povo. E ele então estava dizendo aos apóstolos que isso iria acontecer, porque o juízo estava próximo. Jerusalém não era o maior centro comercial do mundo, nós sabemos, naquela época, mas também nós não podemos negar, Jerusalém era uma cidade muito rica. E o que é preciso aqui, nestas informações bíblicas, é que a queda da cidade seria um grande golpe para os mercadores, para os vendedores, para os comerciantes, e isso foi o que de fato aconteceu. Eles então chorariam pela queda da cidade. Uma rota de comércio importante naquela região. Dois outros pontos são importantes aqui também e precisam ser lembrados. Eles podem ser apontados para ajudar a fundamentar essa identificação de Jerusalém como a Babilônia, se dirigindo para as profundezas do oceano, ou seja, sinal de ruína, de destruição por conta dos seus pecados. Vejam lá em Apocalipse 18, nosso texto básico desta manhã, versículos 20 e 24. Veja, primeiro versículo 20 diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Nós já vimos, desde as referências no Antigo Testamento, quem perseguiu santos, profetas, e agora, nos dias de João, exilado na ilha de Patmos, também perseguiu os apóstolos. Versículo 24: e nela se achou sangue de profetas, de santos, e de todos os que foram mortos sobre a terra. Jerusalém era uma cidade culpada do sangue dos santos, profetas e apóstolos. Essa é uma identificação clara. A Jerusalém do primeiro século, então, acumulando na história os seus juízos, estava prestes a cair. Jesus havia mencionado o sangue de Abel e o sangue de Zacarias, mas agora incluía o sangue do próprio Jesus, e o sangue de Estevão, e o sangue de Tiago, e de muitos outros.
Nós lemos na devocional, na liturgia desta manhã, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, Mateus 23, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Ou Mateus, capítulo 27, quando Jesus estava sendo julgado, vocês conhecem essa passagem? Mateus 27, versículo 25, quando o representante romano, governador da província, Pilatos, perguntou: vocês querem soltar Jesus? Vocês preferem esse ladrão, malfeitor, rebelde chamado Barrabás? Eu não vejo em Jesus crime algum. Mateus 27, versículo 25, e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Foi o que eles pediram. Jerusalém era sanguinária, Jerusalém era conhecida por derramar o sangue de seus profetas. O último da linhagem profética teve a sua cabeça oferecida em uma bandeja de prata. Vocês lembram disso? João. Herodes pediu isso. Herodes atendeu o pedido da sua enteada. E a segunda coisa, irmãos, que nos diz no versículo 20 de Apocalipse 18, é que Deus então estava se erguendo, se levantando para vingar-se de tudo isso. O juízo, a vingança santa contra os seus inimigos, contra os meus inimigos, os inimigos do povo de Deus, não pertencem a nós. Esses juízos pertencem ao Senhor. Lucas capítulo 21 diz: porque dias de vingança, Lucas 21, versículo 22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Quais as aplicações para nós nesta manhã? Manhã de domingo, dia do Senhor, celebração da Santa Ceia. As evidências, o caminho que nós temos trilhado em Apocalipse nos mostra, nos revela muitas verdades, e nós precisamos pensar nesta manhã quais são as aplicações de tudo isso para a nossa vida. Lembre-se, não faz muito tempo, mas desde o ano passado nós tivemos uma imagem, nós começamos a imaginar cenas semelhantes ao capítulo 18 de um silêncio apocalíptico. O que nós vivenciamos no mundo, em nossa própria cidade, precisa ser lembrado nesta manhã. Nossas ruas foram esvaziadas, restaurantes e parques foram fechados, fitas de segurança, parecendo aquelas que demarcam um crime, foram colocadas para que ninguém pudesse entrar. Casamentos foram cancelados, funerais reduzidos ou também não aconteceram. Os concertos em nosso teatro ficaram vazios, os museus também não foram visitados. Reuniões de família, de ações de graças e a celebração das festas de final de ano, como o Natal, em muitos lugares nem sequer aconteceram. Os que fizeram corajosamente, porque muitos nem pensaram em celebrá-los. Por meses, a maioria das igrejas pararam de se reunir, e até hoje algumas ainda não se abriram totalmente. E tudo isso por conta de um mandamento que foi imposto, que não é da palavra de Deus, que dizia, de forma alarmante, impressionante: vocês não devem fazer festas, vocês não devem rir, vocês não devem cantar, vocês não devem se alegrar. E nada disso aconteceu porque as nações livres foram invadidas, ou porque houve alguma derrota militar, em que os países então foram tomados.
Tudo isso foi feito voluntariamente pelos homens. Tudo isso foi feito porque deliberadamente as civilizações então escolheram encerrar tudo aquilo que é comum no mundo dos homens. O barulho, os sons, do que nós poderíamos chamar de paisagens sonoras, o barulho dos trabalhos, o barulho das ruas, o lamento pelos mortos, a alegria e o riso dos casamentos, tudo isso se fechou, porque as civilizações se calaram. E então, para que a vida fosse preservada, e não há maior ou melhor riqueza do que a vida, nós sabemos, nós decidimos voluntariamente deixar de viver tudo isso e colocar tudo isso ao lado. Por quê? Porque nós nos esquecemos de tudo, e eu me refiro a nós como crentes, que temos aprendido por anos, temos sido educados por tanto tempo. Tenho dito isso, repito mais uma vez, antes da celebração desta manhã, tudo o que foi feito poderia funcionar, mas não funcionou. Funcionaria se fôssemos apenas meras máquinas biológicas que não precisam de nada mais do que ar, comida, água, saneamento, abrigo. Funcionaria se os homens e mulheres nada mais fossem do que fragmentos separados da humanidade. Mas o nosso Deus é pactual e fez um mundo sob pactos, e neste mundo tudo envolve participação. Funcionaria se a vida não fosse nada mais do que comida e corpo, nada mais do que roupas. Funcionaria se pudéssemos salvar a nossa vida apenas preservando a nossa vida, mas não é assim que ela funciona. A maioria de vocês recentemente presenciaram a morte de uma famosa artista em nosso país. Tudo vem de repente, tudo vem de forma iminente. Veja que tudo o que os homens tentaram fazer, enquanto civilização, calados, e nós também como crentes aceitamos, funcionaria em um mundo paralelo, mas jamais funcionaria, e não funcionou no mundo real. Quando nós tentamos forçar o curso da vida, o tiro sai pela culatra. Não é assim que Deus criou o mundo. Os homens, portanto, sacrificaram todas as atividades sociais, culturais, religiosas, e a beleza da vida, a beleza das coisas, ela então se tornou apenas em sobrevivência biológica. Nós sacrificamos a vida em nome da vida ou para preservá-la. Nós cancelamos o amor em nome do amor, evitando o contato de uns com os outros, nos trancando em nossas casas, lavando de forma obsessiva as nossas mãos, evitando os espaços públicos e encontros, todos eles por causa da sobrevivência. Este não é o mundo real. A vida feita por Deus, sem o toque humano, a vida sem o risco de até mesmo morrermos, não é a vida criada por Deus. Ela acaba se tornando um suicídio, e para tentar elevar o valor supremo da vida, os homens passaram a sacrificá-la. Muitos têm escondido, mas o índice de pessoas tirando as suas vidas desde o início da pandemia é alarmante. Os líderes não falam sobre isso, mas isso é real. Por conta do nosso medo da morte,
de uma necrofobia, nós acabamos correndo para abraçar a morte e começamos a amá-la, um tipo de necrofilia. Mas a vida feita por Deus, irmãos, é um banquete para a festa. Veja, uma cidade em juízo, nações em juízo, elas se assemelham a Jerusalém do capítulo 18. Não há o canto dos músicos, não há o som dos seus instrumentos, não há o riso e a alegria dos noivos e das noivas, tudo isso some. Pois a vida, ela envolve toda a alegria de viver e festejar, amar, comer, beber, não é um complemento para a vida. Mas Deus criou as celebrações e as festas como um sinal efetivo da vida, o lugar onde a vida é vivida. A vida e a comunhão com Deus e uns com os outros é a vida compartilhada. A alegria partilha comida, partilha bebida. Não foi sem razão que o Senhor deixou este selo para a nossa vida e para a nossa alma. Não é sem sentido. A vida não é, meus amados irmãos, sem sentido. A comida, então, ela existe para ser saturada com a comunhão, com a expressão da bondade de Deus, que fez tudo isso para a sua glória e para o deleite da humanidade. E o que é que mais uma vez nós vamos experimentar nesta manhã e noite? Saborear os elementos é algo importante. Talvez você nunca pensou nisso. Você come como se estivesse comendo qualquer coisa. Alguns dão aquela experimentada rápida no cálice, assim, cálices que ficam cheios. Não, é até pouco para a gente, porque a ideia da festa é de uma refeição. Quando você se senta à mesa com quem você ama, você come e você bebe, você se alegra, você canta, você se sente feliz, você experimenta os sabores. Tenho trabalhado com os nossos presbíteros isso. Não sejam apressados em servir a ceia, não sejam apressados em andar e ver os membros. Felizes nós devemos servir o povo de Deus, felizes nós devemos comer, tomar e comer, comam ainda que simbolicamente, pequeninamente, saboreando. Quando vocês saboreiam pão, e que é pão? Espiritualmente vocês lembram, Jesus me deu este selo para que eu me lembrasse do seu corpo que foi entregue por minha alma. Quando você toma o vinho, você celebra a vida, porque o cálice que nós deveríamos tomar foi o cálice que o nosso Cristo tomou, de ira e maldição. A Bíblia diz que o vinho alegra o coração do homem. Quando nós o tomamos, recebamos com alegria e experimentemos, ele é sinal do sangue do meu Redentor. Quando a igreja faz isso, ela desafia a morte. Nós temos aprendido isso. Quando a igreja faz isso, ela vai desafiar o silêncio do mundo. Quando a igreja faz isso, ela se atreve a compartilhar, todos nós juntos como irmãos, o som das harpas e das flautas, a voz do noivo e da noiva, a voz dos cantores, o riso e a alegria. E nós não fazemos isso porque nós somos chatos, nós não fazemos isso porque nós somos rebeldes, nós não fazemos isso porque nós não gostamos de obedecer ordens ou decretos. Não, lembrem-se, irmãos, a mesa que compartilhamos hoje, mais uma vez aqui nesta manhã, juntos, forma um círculo de sons, luzes, cores, sabores criados por Deus, e que expressam a maior de todas as dádivas de Deus para o homem, Cristo. E então, o que fazemos aqui
longe de ser um desafio às autoridades competentes do mundo, é em nome e no poder do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, dividir a sua morte uns com os outros, fazendo isto em memória dele. Isso inclui a morte que nós experimentamos em vida, porque todos os dias nós morremos um pouco. Em meio a uma cidade de sons e cores e cheiros, mas morta, porque sem Cristo, o que comemos e bebemos aqui é um banquete maravilhoso que Cristo nos proporcionou. O que nós vamos fazer hoje aqui é a maior e melhor expressão da vida. Portanto, sejam bem-vindos a essa festa. Não comam sem alegria, não comam sem o prazer de saber: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sejam bem-vindos à festa do nosso Rei. Ele nos permitiu ficar um tempo sem tudo isso, para que nós não esquecêssemos que somente nele nós temos esperança e tornamos a vida. Por isso, vamos comer mais uma vez na presença do Rei, vamos beber mais uma vez na presença do nosso Rei, vamos sorrir, vamos cantar, vamos nos alegrar, vamos viver. Todas estas coisas foram feitas por Deus para a sua glória. E jamais se esqueçam, meus irmãos, o sinal de juízo é tudo aquilo que a gente experimentou. As profecias já falavam sobre isso. O sinal da alegria é o que mais uma vez nós vamos lembrar aqui juntos. Tudo isso para a glória do Rei. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos nesta hora, aplicando a Tua palavra ao nosso coração, mensagem urgente, de que onde há silêncio, onde as cores desaparecem, onde as luzes somem, a lembrança de juízo, de morte, ausência de vida. Perdoa-nos, Senhor, quando deliberadamente fizemos isso e nos esquecemos de que o Senhor não criou o mundo para funcionar assim, para ser administrado assim. Ah, Senhor, se diante de tudo o que vivemos, desde o ano passado, antes de correrem atrás de soluções humanas, os homens voltassem os seus corações para aquele que fez todas as coisas, aquele que criou o mundo para a sua glória, aquele que fez com que todas as coisas funcionassem assim, para que os homens não se esquecessem de que há um Deus sobre tudo e todos, e Ele já estabeleceu um Senhor e Rei, o seu Filho Jesus Cristo. Que o mundo, Senhor, reconheça tudo isso ao ver o belo testemunho da Tua igreja, de que nós não rejeitamos aquilo que é bom, mas que nós não podemos deixar de celebrar a vida, de desafiar no poder e no nome de Jesus a morte, sabendo que por Ele nós morremos o dia todo, todos os dias para o mundo, e cada vez mais vivemos e nos aproximamos do nosso Salvador e Senhor. Ah, Senhor, que nesta manhã estejamos aqui atentos e alegres por este momento, que de forma urgente todos se preparem também para participar deste sacramento. Ele sela todas as promessas que acabamos de ouvir. Nós ouvimos, cantamos, oramos, agora nós comeremos e beberemos da mesa do Senhor. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, ó Pai. Amém.